A Gleice se dirigiu ao doutor Rodrigo Dias. Eu falo também nós, senadores. Temos 2 meses de férias, senador Lobão. Eu apresentei um projeto para diminuir para 1 mês. Até agora não é votado. Os senhores juízes têm 2 meses de férias. Agora querem que os trabalhadores dividam o seu 1 mês de férias em 3. Querem que dividam em 3. Tem mais. Tem mais, presidente. Você sabe que o trabalhador, quando tem férias, ele tem um adicional de 1/3 a mais de férias. Você sabe que eu descobri, ao mesmo tempo que a gente está discutindo essa reforma trabalhista, tem uma LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, sendo discutida no STF. Sabe o que eles colocam para férias de juiz? Em vez de 1/3, é 1 salário a mais. Eu fiquei tão impressionado com tudo isso, doutor Gustavo, Vossa Excelência que é juiz do trabalho. Você veja, doutor Rodrigo, desculpa, estão querendo acabar com o tempo de deslocamento do trabalhador. Você sabe que estão instituindo na LOMAN um tempo de deslocamento do juiz, que receberia 5% a mais do salário. Auxílio transporte, 5% a mais de salário. Auxílio alimentação, 5% a mais de salário. Olha só. Aí os senhores querem ter a figura do autônomo exclusivo. Você acaba com 13º, férias e FGTS. Quer saber mais, doutor Rodrigo, que está na LOMAN? Porque eu estou achando que tem um deslocamento gigantesco da realidade. Além de plano de saúde, os senhores querem, sabe o quê? 10% do salário a mais para um auxílio de plano de saúde, para o magistrado, para a companheira e, se tiver um filho, mais 5%. Ajuda de custo para mudança. 1 salário a mais se faz mudança. Se tiver um dependente, são 2 salários a mais. Tem de tudo. Auxílio creche. Juiz que tem filho de 0 a 6 anos ganha 5% a mais do salário durante todo esse período. Se ele tem um filho de 6 a 24 anos, eles querem 5% a mais de salário durante todo esse período. Então, senhores, eu fiz a conta. Dá mais de 100 mil reais. Então, os senhores querem essa mudança para os senhores. E no caso dos trabalhadores, é só apertar. Trabalho intermitente. É uma loucura. Eu vou falar uma coisa. Eu quero mostrar para o povo brasileiro. Eu estava lendo agora o jornal. Não sei se eu entendi direito, mas eu queria mostrar para vocês. Ó, faz de conta que esses 100 reais que eu tenho aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 94, 96, 98, 100. É o que eu tenho aqui. Vamos fazer de conta, você que está em casa, você que está no auditório, vocês todos da banda, vamos fazer de conta, vou mostrar para vocês como é que funciona o Brasil. Vocês entenderam a hora que vocês forem votar. Ó como é que está o Brasil. Mas não é de agora, não, de muito tempo. Faz um tempão que está assim. Ó, 10, 40, esse daqui é todo o dinheiro de imposto que nós recebemos. 10, 20, 30, 40. 40, o Brasil tem que pagar o juro que ele deve. O Brasil deve isso daqui de juro. Tem que pagar 40%. De tudo que ele arrecada de imposto, ele tem que pagar 40%. Sobrou quanto? Sobrou 60. Vamos pagar. Sobrou 60. 10, 20. Aí o cara entende que os economistas ficam falando, vocês não sabem explicar para o povo, gente. Tem que explicar para o povo direito. Eu vou ensinar como é que funciona. Então vamos começar de novo. 40, estamos pagando a dos impostos. Vai lá. Juro. É banco de fora do Brasil que nós estamos devendo. Que o brasileiro está devendo. Que o país Brasil deve. Tá? Porque, ó, 40% de tudo que arrecada tem que pagar lá. Então sobrou 60. 100, 10, 20, 30, 40. Esses outros 40, adivinha para onde vai? Pagar funcionário público. 40% é só para pagar funcionário público. E você vai nas repartições e muitas vezes você ainda é mal atendido. Olha aqui. Olha aqui. Então, já foi 80. Quando é que sobrou? 20. 10, 12, 14, 16, 18. 18% é para pagar a previdência, os aposentados. Quanto é que sobrou? 2. Então, esses 2 que sobra, tem que fazer estrada, hospital, tem que pagar
escola, tem que pagar educação, tem que pagar tudo com 2. É o que sobra para o Brasil. Então, não adianta ficar falando mal de governo. Nós temos que mudar o sistema, botar ordem, senão não vai melhorar. Então não adianta chiar, pô. Não adianta chiar. O país é como a casa da gente. Se não tiver grana para pagar a conta, vai se lascar. Se gastar mais do que ganha, se lasca mesmo, é. Fazer o quê? Vamos, dá meu dinheiro! Tá vendo o Zezinho esse dinheiro? Dá pro Zezinho esse dinheiro dele. O senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Mas, o que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato meu pessoal competente. Funciona. Me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Porque se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Ele diz que muita gente do meu partido ganhava por mês 250 mil reais. Mas a grande despesa não é essa. E não abro mão do que estou recebendo. Deixo bem claro isso aí. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília. Não vou poder andar pelo Brasil. Vou ter que pagar o telefone do meu bolso, correspondência do meu bolso. Daí não dá. Daí não dá. Daí não dá. Daí não dá. O povo do Brasil está irritado com muito mais coisa. Por exemplo, por que nós temos que pagar carro para senador? O senador não ganha o suficiente para ter o carro dele? Por que tem que pagar o barbeiro do senador? Por que tem que pagar? Por que não? A moradia até se justifica, mas pagar o barbeiro, o cara que engraxa o sapato do senador, eu tenho que pagar. Tenha paciência, gente. O senador não pode pagar um cara para engraxar o sapato dele, eu tenho que pagar isso para ele? Essas sacanagens que o povo não está aturando. Esses caras cobrando pedágio, estão cobrando um absurdo do pedágio. Esses caras que fizeram pedágio aqui na Bandeirantes, que é uma rodovia que eu passo sempre, vocês pegaram o pedágio pronto, vocês não construíram o pedágio. Pegaram pronto. E cobram, roubam, barbaridade. Estão reclamando por causa do terceiro eixo. Cobrando até, tem pedágio, o Décio Pitirino, que cobra o pedágio de moto. Moto não estraga a rodovia. O que vocês querem, pô? Moto não tem peso suficiente para estragar a rodovia. Então é muita sacanagem que se faz com o povo brasileiro. E tá na hora. O que eu quero dizer ao povo do Brasil, e esse não é um programa para isso, mas eu também não vou deixar de falar, senão eu não sou ratinho. Não, eu vou ser um babaca e eu não sou. Eu penso o seguinte, não é só isso, está na hora de consertar a conjuntura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu estava vendo. Um coronel, um cara da polícia militar, ele se aposenta. Da aposentadoria dele, quando ele morre, passa para a mulher dele, perfeitamente, direito de passar para a viúva. Quando a viúva morre, passa para os filhos. O filho não tem nada. Os filhos, nós temos que ficar pagando isso o resto da nossa vida. Passa para as filhas do camarada. E as filhas não casam, porque se casarem perdem o direito. Então tem 100 mil filhas de coronéis do Brasil que estão lá, que não casam para não perder o direito. Quer dizer, é isso que tem que mudar no Brasil, é a estrutura. Não pagar paletó. Nós estamos pagando paletó de senador. Bom, o senador não pode comprar um terno para ele. Faz que é inferno, todo senador pode comprar um terno. Essas coisas que está deixando o povo injuriado. Não é só o negócio da gasolina, não é que junta tudo. Junta tudo. E tá juntando. Só quero pedir uma coisa pro povo. Isso eu tenho que pedir para vocês. Aguardem, as eleições estão aí.
Não vamos fazer bobagem antes, né? Vocês viram? Uma semana de coisa desregulada, uma semana nós já viramos uma semi-Venezuela, quase uma Cuba em uma semana. Então, eu acho que nós temos que esperar e na hora de votar em candidatos que tenham a missão e não em candidato que seja ladrão. Tem que ser missão. Eu já falei, político tem que ser igual padre, igual pastor sério. Tem que ter missão, não de ser ladrão. É isso. Eu lhe pergunto, ano que vem vence a lei sobre a fórmula de correção do salário mínimo, que é a inflação do ano passado e o PIB de 2 anos anteriores, que quando o país está crescendo, ele é bastante favorável. O senhor manteria essa fórmula ou deixaria só a correção da inflação? Ou o senhor opinaria junto à sua equipe econômica com a sua visão de quem andou por esse país todo para colher votos? O que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo do seu governo? O aumento do salário mínimo não pode ser, tá certo, superior ao aumento do salário mínimo de referência dos aposentados. Nós não podemos ir condenando ano após ano os salários dos aposentados, ou melhor, os proventos, a aposentadoria dos aposentados diminuindo. A gente não pode admitir isso. Você está dizendo que você vai Porque cada vez, mais. olha só, por exemplo, mais ou menos, quem se aposentou com 10 salários mínimos está ganhando meia dúzia. Quem se aposentou com 5 um tempo atrás está com 4. Isso tem que deixar de acontecer. A Cris está perguntando sobre a correção do salário mínimo. O senhor está respondendo que os proventos de aposentadoria precisam ser corrigidos no mesmo valor do salário mínimo. É isso? Sim, é isso essa que você aí está dizendo? uma das políticas que eu falei que tem que ser adotada. Então, quer dizer, quem sabe recuperar o valor resposta... do salário dos aposentados. Quem sabe isso? Mas o salário mínimo vai ter alguma tabela de reajuste? Vai ter algum critério diferente? Tem um que está em vigor, que pode ser renovado a partir do ano que vem, e pode ter uma nova proposta. Mas não tem nada elaborado ainda. Quando não se tem uma nova proposta pronta, se mantém a que está em vigor. Essa aqui é a ideia, não tem que inventar nada. Recebi, e aí quero resguardar a figura do Dr. Antônio Jorge Camardelli, presidente da BIEC, que apenas me prestou um auxílio, no sentido de me alcançar R$100 mil, né? Foi o recurso que recebi. Eu usei o dinheiro. E a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso. O senhor usou o dinheiro sem a declaração na sem a prestação declaração. de contas. Não, estou assumindo aqui como o homem tem que fazer. Sem a declaração na prestação de contas. Eu quero pedir desculpas aos eleitores do Rio Grande do Sul, que confiam em mim, né, pelo erro que cometi, mas vou assumir. E segundo, vou diante das autoridades para pagar pelo erro que cometi e quero reafirmar uma coisa no ar aqui. Assim como eu estou assumindo que recebi esse dinheiro que veio da JBS, lá através da DIEC, eu não recebi o dinheiro da Odebrecht. Aquele dinheiro da Odebrecht é uma tentativa de intimidação e armação, aquele dinheiro eu não recebi, eu vou provar. Está na presença, na companhia do deputado Onix Lorenzoni, que admitiu, inclusive, ter se valido de Caixa 2 em campanha eleitoral. E assim como ele, outras pessoas que são investigadas, inclusive condenadas, Magno Malta, Alberto Fraga, são alguns desses nomes. O senhor chegou a dizer que Caixa 2 é mais nocivo, né, ou que seria um dos atos mais nocivos. Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onix Lorenzoni. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar. Senhora presidente, senhores e senhoras deputadas, eu tenho a responsabilidade de entender que o Brasil quebrou, que nós temos mais de 13 milhões de desempregados, que nós precisamos de reformas, mas pela minha visão do que é justo, pelo meu sentido de correção, eu tenho muita dificuldade de aceitar porque essa reforma tem que ser sempre nas costas do mais pobre. Eu sou deputado reeleito, deputada Carmen. Isso quer dizer que eu cheguei aqui em Brasília em 2015. Pois bem, ontem entrou na minha conta um auxílio mudança. Está errado.
Isso não tem debate. E é duro mexer no trabalhador rural e não mexer no deputado. É cruel, é desumano. Você tem um país que ainda paga auxílio livro para juiz, auxílio creche para procurador, auxílio alimentação retroativo a 2011. A notícia que eu vi hoje, Tribunal de Justiça de Pernambuco tem uma portaria nova que permite auxílio alimentação retroativo. A partir de 2011 para cá você pode receber tudo de volta. E aí eu não tenho cara de dizer que a gente pode mexer no trabalhador rural e não consegue mexer nas regalias das autoridades. Porque em uma comunidade, entre pessoas que se amam e se cuidam, nos momentos de maior dificuldade, professor Newton, com a alegria de recebê-lo nesta casa, é o mais forte que protege o mais fraco. E não o contrário. Se um ladrão entrar na minha casa, eu não posso empurrar meu filho para fora do quarto e me trancar para me proteger. Se é para enfrentar o ladrão, que eu vá junto. E se eu sou o mais forte, que eu vá na frente. Então está na hora da gente enfrentar essa matéria, mandar um pacote anti-privilégios. O governo já mandou um pacote anticrime, o governo já mandou a reforma da Previdência. Eu aguardo ansiosamente o momento em que o governo vai mandar a PEC dos penduricalhos. Um projeto, uma ideia. Vou começar a colher assinatura. Quem recebe mais de 15 salários mínimos não pode estar recebendo auxílio alimentação. Auxílio alimentação a gente dá para quem não tem o que comer. E aí sim a gente debate de maneira honesta, solidária, com sensibilidade com o povo brasileiro. Aí sim a gente fala o que tem que ser dito. Eu tenho muito respeito a todos, juiz, deputado, senador. Toda vez que eu falo nesse tema, tem gente que fica... você está fazendo uma afronta. Não é afronta. Eu tenho muito respeito também com quem está vendendo abacate no sinal. E demora quanto tempo para receber o valor de um auxílio moradia que quem tem onde morar recebe? Então faça esse apelo para que a gente debata o pacote anti-privilégios. Declaro encerrada